Quando pensamos nos horrores do nazismo, é inevitável que o nome de Adolf Hitler venha à mente. Porém, o Terceiro Reich não foi sustentado apenas por ele. Havia toda uma engrenagem de crueldade, formada por homens e mulheres dispostos a transformar ideologia em terror. E entre esses agentes do mal, algumas mulheres se destacaram pela frieza e brutalidade. Mais de 500 mil foram treinadas para servir ao regime, muitas delas assumindo funções nos campos de concentração, onde a vida humana não tinha valor algum. Hoje, você conhecerá a história de 9 dessas mulheres, responsáveis por espalhar dor e desespero em escala inimaginável, transformando os campos em verdadeiros cenários de horror. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. 9. Maria Mandel. Começamos o vídeo com uma das guardas mais temidas da Purez. A história dos campos de concentração. Maria Mandel. Nascida em 1912, ela carregava desde cedo uma frieza que se transformaria em terror puro. Ao entrar para a SS, iniciou um caminho sombrio que a levaria a ser a encarnação do medo em Auschwitz-Birkenau. Rapidamente, Mandel se destacou, assumindo o comando das guardas femininas e construindo uma reputação marcada por punições, humilhações e mortes com impessoalidade metódica. Cada gesto seu carregava a ameaça de dor e morte. Ela decidia quem iria para as câmaras de gás e quem sobreviveria ao trabalho forçado, vendo vidas humanas como números em um inventário. Sua crueldade ia além das câmaras. Transformava intimidade, vergonha e submissão em instrumentos de terror psicológico. Prisioneiras eram humilhadas publicamente, enquanto Mandel observava com frieza cirúrgica. Seu sadismo era metódico. Cada gesto, cada palavra, cada passo era motivo de medo constante. Após a guerra, foi capturada, julgada por crimes contra a humanidade, recebeu pena de morte e, em 1948, foi executada por enforcamento. Maria Mandel não deixou legado de conquistas ou salvação, apenas seu nome, sinônimo de terror absoluto. 8. Herta Ehlert. Se a primeira história já parecia impossível de suportar, a próxima desta lista mostra como a crueldade podia coexistir com a rotina comum de uma assistente de padaria. Essa era Herta Ehlert. Em 1942, ela ingressou como guarda em campos de concentração nazistas, transitando por alguns dos lugares mais temidos do regime: Auschwitz, Ravensbrück e Majdanek. Rapidamente ganhou um apelido que dizia tudo sobre sua reputação entre os prisioneiros: Brigitte Sangrenta. Suas mãos, que em outra realidade poderiam embalar crianças ou preparar refeições para a família, seguravam com firmeza cacetetes e chicotes. E ela os usava não para impor disciplina ou obedecer ordens, mas para satisfazer um prazer sombrio: bater até que o sangue escorresse, até que o corpo da vítima desabasse diante dela. Relatos indicam que Herta não se contentava em apenas punir. Seu objetivo era ferir, causar dor, prolongar o sofrimento. Os prisioneiros a temiam não apenas pelo poder que detinha, mas porque sabiam que, ao cruzar seu caminho, dificilmente escapariam sem marcas, físicas ou psicológicas. Mas o que torna sua história ainda mais perturbadora é o contraste brutal entre sua vida dentro e fora dos campos. Após longas jornadas de violência, Herta voltava para casa e assumia a rotina de qualquer mulher comum: preparar o jantar, cuidar dos filhos, manter a ordem doméstica, como se houvesse uma linha invisível separando a mãe de família da carrasca sádica. Esse abismo entre o cotidiano trivial e a barbárie é o que mais impressiona em sua trajetória. Quando a guerra terminou, Herta Ehlert foi julgada no julgamento de Belsen. Recebeu a pena de 15 anos de prisão, mas acabou libertada após apenas 9. A justiça alemã, em uma decisão revoltante, alegou que ela havia apenas cumprido sua função. No entanto, sua liberdade não durou para sempre. Mais tarde, foi novamente julgada e condenada por outros crimes de guerra, desta vez cumprindo mais 12 anos de prisão. 7. Dorothea Bings. Chegamos agora à mulher de número 7 desta lista. Dorothea Bings. Nascida em 1920, Dorothea iniciou sua trajetória dentro do sistema nazista como guarda em Ravensbrück, o maior campo de concentração feminino do regime. Ali, rapidamente construiu sua reputação de brutalidade, tornando-se uma das figuras mais temidas do local. Mais tarde, foi transferida para Bergen-Belsen, onde sua crueldade atingiria novos patamares. Entre os prisioneiros, não havia dúvida de como descrevê-la. Bings era a própria personificação da frieza. Nenhuma súplica a comovia, nenhuma lágrima a fazia hesitar.
Nenhum traço de humanidade parecia habitar em sua consciência. Seu repertório de violência era vasto. Espancamentos sistemáticos, chicotadas sem fim, tiros disparados contra mulheres já debilitadas muitas vezes, enquanto eram forçadas a trabalhar até o limite físico. Para Doroteia, o trabalho escravo não era apenas um dever administrativo. Era um espetáculo de dor, um palco onde exercia poder absoluto sobre vidas frágeis e indefesas. Quando a guerra chegou ao fim, Doroteia tentou escapar do destino que sabia merecer. Fugiu, mas acabou sendo capturada e levada a julgamento em 1947. Ali, diante das acusações mais brutais, manteve-se inabalável. Jamais demonstrou arrependimento. Jamais cedeu a qualquer emoção que pudesse sugerir culpa. Quando questionada sobre os crimes, respondeu com a mesma frieza que marcava seus atos. Eu apenas cumpria ordens. Não vejo crime nisso. A corte, porém, não foi enganada por sua máscara de obediência. Considerada culpada por crimes contra a humanidade, Doroteia Binns recebeu a sentença máxima: condenação à morte. A justiça, tardia, finalmente alcançou as mãos manchadas de sangue desta mulher que havia transformado os campos de concentração em palco de seu sadismo. 6. Greta Bösel. Antes da guerra, Greta Bösel era enfermeira. Tinha escolhido uma profissão dedicada a salvar vidas, a proteger os enfermos e vulneráveis. Jurara, como todos os profissionais de saúde, cuidar dos que sofriam. Mas em 1939, tudo mudou. Greta deixou para trás o jaleco branco e assumiu o cargo de superintendente de trabalho em Ravensbrück, o maior campo de concentração feminino do regime nazista. Lá, sua função não era mais tratar feridos ou curar doentes. Era decidir quem ainda tinha alguma utilidade para o esforço de guerra e quem deveria ser enviado diretamente para as câmaras de gás. Suas mãos, outrora treinadas para curar, agora assinavam sentenças de morte. Foi uma perversão completa e diabólica do juramento hipocrático. De cuidadora, Greta se tornou juíza e carrasca, e sua própria frase registrada demonstra a frieza com que encarava esse papel. Se eles não podem trabalhar, é melhor deixá-los morrer. É uma questão de eficiência. Não havia piedade, não havia compaixão, apenas um cálculo pragmático e desumano, tratando vidas humanas como meros recursos descartáveis. Mais perturbador ainda, Greta Bösel mantinha um diário meticuloso, onde anotava quantas pessoas havia processado a cada dia. Números, estatísticas, colunas em uma página, cada registro representava uma vida destruída, uma família apagada, mas para ela eram apenas dados frios de produção, como se estivesse contabilizando mercadorias em um armazém. Esse contraste é talvez o que mais choca em sua história. Uma mulher formada para salvar vidas que acabou usando sua formação para decidir quem deveria morrer. No final da guerra, Greta Bösel não conseguiu escapar. Foi julgada, considerada culpada pelos crimes cometidos em Ravensbrück e condenada à execução. A justiça, nesse caso, foi feita. Mas a grande pergunta permanece: quantas vidas ela ceifou em nome de sua eficiência? 5. Elizabeth Wockenrath. Elizabeth Wockenrath, ainda jovem, trilhou um caminho que a tornaria uma das figuras mais temidas da máquina de morte nazista. Desde cedo, combinava ambição, disciplina e frieza, transformando-se em detentora de poder absoluto sobre a vida e a morte de prisioneiros. Atuando como supervisora em diversos campos, foi em Auschwitz, a partir de 1943, que sua verdadeira natureza se revelou. Elizabeth não apenas cumpria ordens, buscava constantemente novas formas de exercer controle e infligir sofrimento. Cada punição era calculada com precisão quase cirúrgica, transformando a rotina do campo em espetáculo de terror. Seus abusos físicos eram sistemáticos. Organizava enforcamentos públicos e obrigava prisioneiros a testemunhar execuções, criando um clima de horror constante. Entre suas práticas mais cruéis, estava obrigar prisioneiras a se enforcarem mutuamente, transformando vítimas em instrumentos de morte. Cada gesto de Elizabeth tornava os campos palcos de desespero e sofrimento humano, explorado para satisfazer sua sede de poder. Com a guerra avançando, foi transferida para Bergen-Belsen, onde continuou sua obra macabra até ser capturada pelos britânicos em 1945. Mesmo em um campo à beira do colapso, sua crueldade era evidente em cada canto e em cada prisioneiro aterrorizado. Julgada junto a outras guardas notórias, Elizabeth foi condenada à morte e enforcada na prisão de Hamelin, em 13 de dezembro de 1945, aos 26 anos. Uma vida curta, inteiramente consumida pela crueldade,
transformando-a em um dos símbolos mais sombrios da brutalidade nazista. 4. Erna Petry. A mulher de número 4 desta lista talvez seja uma das que mais perturbam pela contradição entre sua imagem e suas ações. Erna Petry não era uma oficial de campo, não vestia uniforme da SS, nem ocupava cargos de poder dentro do regime. Era, antes da guerra, uma simples dona de casa. Uma mulher comum que poderia muito bem ter sido sua vizinha, cuidando do lar e da família. Mas em 1943, sua vida tomou um rumo que revelaria um lado monstruoso. Naquele ano, Erna encontrou 6 garotos judeus famintos tentando se esconder em uma floresta próxima à sua casa. Eram apenas crianças, esqueléticas, com roupas rasgadas e olhos cheios de desespero, suplicando por algo que parecia impossível em tempos de guerra, um pouco de compaixão. Erna sabia exatamente quem eram, não havia engano. Ela tinha plena consciência de que aqueles meninos eram judeus fugitivos, e ainda assim, o que fez a seguir desafia qualquer instinto humano, especialmente o instinto maternal. Levou os garotos para dentro de casa. Deu-lhes comida, água e um abrigo temporário. Naquele breve momento, as crianças devem ter acreditado que tinham encontrado uma salvadora, um anjo inesperado no meio do horror. Talvez tenham sentido esperança pela primeira vez em muito tempo. Talvez tenham acreditado que finalmente poderiam descansar em segurança. Mas tudo não passava de uma ilusão cruel. Horas depois, Erna conduziu os meninos de volta para a floresta. E ali, longe dos olhos de testemunhas, revelou sua verdadeira face. Uma a uma, executou as 6 crianças com sua arma, disparando friamente até que nenhum restasse com vida. 6 tiros, 6 vidas interrompidas pelas mãos de uma mulher que também era mãe. Quando o caso veio à tona, Erna foi julgada e condenada a 30 anos de prisão. Mas a sentença levantou uma questão inevitável. 30 anos seriam suficientes para pagar por 6 vidas infantis ceifadas de forma tão brutal? Durante o julgamento, seu testemunho mostrou a frieza com que encarava o ato. A pergunta sobre como conseguiu executar crianças indefesas, respondeu com uma frase que exemplifica bem sua crueldade e desumanidade. Eles eram apenas judeus, não eram realmente crianças. O vídeo está interessante? Nós já vamos continuar, mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Apoie nosso trabalho comentando. Quero mais histórias. É algo simples, mas ajuda muito no alcance das nossas produções e também nos incentiva a continuar trazendo vídeos repletos de fatos históricos. Tudo certo? Então respire fundo e vamos conhecer os 3 últimos nomes dessa lista. 3. Johanna Bormann. Johanna Bormann é lembrada não apenas por sua presença em alguns dos mais temidos campos de concentração nazistas, Auschwitz, Ravensbrück e Bergen-Belsen, mas também por um detalhe que se tornou sua marca registrada de crueldade. Ela não precisava sempre erguer as mãos para agredir. Johanna tinha uma arma viva, treinada especialmente para infligir dor e terror, o seu pastor alemão. Imagine a cena. Prisioneiros exaustos, famintos, já destruídos pelo peso do trabalho forçado e da opressão diária. E então, a Omados e 70, em distância, viam Johanna se aproximar acompanhada de seu cão. Bastava um comando sussurrado, quase imperceptível, e o animal, que naturalmente poderia ser dócil e fiel, era lançado contra vítimas indefesas. Presas afiadas rasgavam carne, o pânico se espalhava, e Johanna observava com prazer. Para os prisioneiros, não era apenas a dor física que devastava, era o medo constante, a incerteza mortal. Nunca sabiam quando o ataque viria. O cão se tornou uma extensão do terror psicológico, uma sombra viva que rondava a cada momento. O que mais perturbava, segundo testemunhos, era a reação de Johanna. Ela não apenas permitia os ataques, ela ria. Um sobrevivente declarou em julgamento. Ela ria quando o cão atacava. Ria como se assistisse a uma comédia. Essa risada, descrita como gelada e quase infantil, ficou gravada na memória dos que sobreviveram como um som de puro sadismo. Durante os julgamentos do pós-guerra, Bormann não tentou se defender com desculpas complexas. Ao contrário, admitiu que havia se juntado voluntariamente às tropas nazistas, motivada por poder e dinheiro. Não demonstrou empatia, não expressou arrependimento, considerada culpada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Johanna recebeu a sentença máxima. Foi condenada à morte em dezembro de 1945. Sua vida terminou no mesmo ano em que o regime que ela havia servido desmoronou, mas seu nome permanece como símbolo da forma mais distorcida de crueldade.
a que transforma até mesmo um animal leal em instrumento de tortura. 2. Ilse Koch. Chegamos ao penúltimo nome do nosso vídeo, Ilse Koch, lembrada como a mais cruel de todas. Conhecida mundialmente como a Cadela de Buchenwald, ela se tornou sinônimo de depravação e monstruosidade, um nome que, mesmo décadas depois, provoca horror. Ilse não se limitava a seguir a brutalidade já presente no regime nazista. Ela encontrava nesse ambiente fértil o espaço para criar práticas ainda mais macabras. Uma de suas atividades favoritas era açoitar prisioneiros com uma vara de metal enquanto cavalgava, como se participasse de uma caçada humana. Sob sua presença, o campo de concentração transformava-se em um palco de humilhação e violência, onde a dor alheia se tornava espetáculo pessoal e perverso entretenimento. Sua perversidade também se manifestava em abuso sexual. Obrigava homens famintos, debilitados e doentes a manter relações com ela, transformando a intimidade em instrumento de tortura psicológica e física. Cada gesto, cada ordem, era exercício de poder absoluto sobre vidas já fragilizadas. Mas o ato que realmente a tornou símbolo universal do mal foi seu hábito macabro de colecionar peles tatuadas de prisioneiros. Selecionava vítimas com tatuagens interessantes, ordenava suas mortes e mandava remover cuidadosamente a pele, que depois era curtida e transformada em objetos pessoais, abajures, capas de livros, luvas. Visitantes de sua casa viam esses souvenirs sem imaginar que eram produzidos a partir de carne humana. Ilse mantinha até um catálogo, organizando suas peças favoritas pelo tipo de tatuagem e qualidade da pele. Para ela, os corpos eram matéria-prima, descartáveis, sem qualquer valor humano. Esse requinte de crueldade lhe garantiu o título que atravessou as décadas, a Cadela de Buchenwald, um apelido que sintetiza ódio, perversidade e degradação, eternizando seu nome como símbolo do lado mais sombrio da natureza humana. Em 1947, Ilse foi levada a julgamento junto com outros 30 acusados pelo Tribunal Militar norte-americano. As acusações incluíam cumplicidade em assassinatos em massa e participação ativa em planos criminosos nos campos de concentração. O processo foi histórico, não apenas pela gravidade dos crimes, mas também pelo terror que sua figura representava. Em 15 de janeiro de 1951, já na Alemanha Ocidental, a sentença foi clara: prisão perpétua. Para juízes e promotores, não havia possibilidade de redenção para alguém que transformara dor e morte em um estilo de vida. Durante o julgamento, um promotor resumiu o sentimento coletivo diante dela. Ilse Koch representa a degradação completa do que significa ser humano. Ela não é apenas culpada de crimes, ela é a personificação do mal absoluto. 1. Irma Grese. A última figura de nossa lista é talvez a guarda mais conhecida e temida entre todas as mulheres dos campos de concentração nazistas. Irma Grese, nascida em 1923, desde muito jovem, escolheu trilhar um caminho sombrio, seduzida pelo poder e pelo senso de pertencimento à máquina de morte que dominava a Alemanha. Aos 18 anos, ingressou voluntariamente na SS, o braço paramilitar mais temido do regime, abraçando uma ideologia que transformaria sua juventude em instrumento de crueldade e terror. Em 1942, Irma apresentou-se para treinamento em Ravensbrück, o campo destinado à formação de guardas femininas. Ali, absorveu disciplina rígida, obediência cega e a crueldade institucionalizada que moldava as vigilantes do regime. Sua decisão foi tão extrema que até o próprio pai a rejeitou, expulsando-a de casa em um gesto de desespero e desaprovação. Pouco tempo depois, ela foi enviada a Auschwitz, onde sua crueldade se manifestaria de forma aterradora. Entre cercas de arame farpado, torres de vigia e a fumaça constante dos crematórios, Irma construiu uma reputação que rapidamente se tornou sinônimo de terror. Irma acompanhava de perto Josef Mengele, o infame Anjo da Morte, durante as seleções que decidiam quem seria enviado às câmaras de gás e quem seria usado em experiências médicas desumanas. Sempre empunhando um chicote de couro, castigava prisioneiras com golpes tão violentos que deixavam marcas permanentes. Sua presença ao lado de Mengele era para muitos uma sentença antecipada de morte, um terror inevitável. Mas seu sadismo não se limitava à violência física. Irma era bissexual e selecionava prisioneiras como amantes, poupando-as temporariamente do destino que aguardava tantas outras. Transformava a intimidade em ferramenta de controle, criando um jogo cruel
em que amor e privilégio se tornavam armas de humilhação psicológica e dominação absoluta. Sobreviventes descreveram-na como alguém que parecia alimentar-se do sofrimento alheio. Para Irma, obedecer ordens não bastava. Ela parecia sentir prazer em executar cada castigo, cada punição. Uma prisioneira relatou: ela matava por prazer, não por dever. Seus olhos brilhavam durante as execuções. Com o fim da guerra, em 1945, Irma Grese foi capturada e julgada. A justiça não considerou sua juventude como atenuante diante do horror que espalhou. Aos 22 anos, tornou-se a mulher mais jovem a receber a pena de morte pela justiça britânica no século XX. Sua execução ocorreu em 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin, Alemanha. 22 anos de vida desperdiçados não em sonhos ou esperança, mas entregues ao culto da violência e da crueldade mais absoluta. E então, você já conhecia todos esses nomes? O que achou do conteúdo? Gostaria de ver alguma dessas mulheres como tema de um próximo vídeo aqui no canal? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar as notificações, combinado? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, temos muitos vídeos cheios de conteúdo sobre personalidades e acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Um deles está aparecendo na sua tela agora. Clique e assista. Até a próxima.